Fala aí! Eu sou a Mariana do Responde Aí. Hoje nós vamos bater um papo sobre derivada direcional. Bem, derivada direcional. A gente está acostumado, desde lá do cálculo de uma variável, a entender derivada como taxa de variação. E direcional é algo que remete à direção. Tá, então taxa de variação e direção. Taxa de variação a gente também entende como velocidade. Então, a derivada direcional pode ser entendida como a velocidade com que uma função varia numa determinada direção. Tranquilo? Então, essa é a ideia de derivada direcional. Tá, beleza, agora a gente sabe a ideia, mas como a gente faz para calcular? Bem, para calcular a derivada direcional, a gente precisa de três coisas. A primeira delas são as derivadas parciais da nossa função. A segunda é um ponto P0, onde a gente quer calcular essa derivada direcional. E a terceira é um vetor diretor V, na direção do qual a gente vai calcular a nossa derivada direcional. Uma coisa importante é que esse vetor diretor, ele precisa ser um vetor unitário. O que isso significa? Significa que ele tem que ter módulo igual a 1. Tá, e depois que a gente tem essas três coisas, o que a gente precisa fazer? Substituir tudo numa fórmula. A fórmula é a seguinte: a derivada direcional da função f na direção do vetor v, ela é igual ao vetor gradiente de f calculado no ponto P0, produto escalar com v sobre módulo de v. Por que está dividido por módulo? Porque esse vetor v tem que ser um vetor unitário, e a gente garante que ele vai ser unitário pegando ele e dividindo pelo módulo dele. Repara o seguinte, isso daqui é um produto escalar. Então, como todo produto escalar, o resultado disso vai ser um número. Então, a derivada direcional da função f na direção do vetor v, ela vai ser igual a um número e não a um vetor. Fique atento a isso. Outra coisa, essa daqui é uma notação para a derivada direcional, mas existe uma outra notação, que é essa daqui. Elas significam a mesma coisa, derivada direcional da função f na direção do vetor v, e algumas vezes pode aparecer essa notação aqui. Essa daqui, pra mim, faz muito mais sentido na minha cabeça, mas como as questões podem querer inovar, elas podem colocar essa. Aí você já vai saber do que se trata, beleza? Então vamos lá. Digamos que a gente tem essa função aqui, e aí esse ponto P0 e esse vetor v igual a 0,2, e a gente quer calcular a derivada direcional dessa função na direção desse vetor v aí. O que a gente precisa? Derivadas parciais, o ponto P0 e o vetor diretor. O ponto P0 e o vetor diretor a gente já tem, então vamos calcular as derivadas parciais. Calculando, magicamente, a gente acha isso daí, e aí substituindo no ponto P0, a gente fica com 2 e menos 2. Agora, a gente tem o nosso vetor V aí, que não é um vetor unitário, então a gente vai precisar calcular o módulo dele. Para calcular um módulo, é só a gente pegar os componentes, somar, elevar ao quadrado e somar, e tirar a raiz disso. Então, o módulo do nosso vetor V vai ser igual a 2. Aí agora é só substituir nessa fórmula aí. Então vamos fazer isso. A derivada, o gradiente da função f no ponto P0, a gente calculou que era 2 e menos 2. Produto escalar com o vetor v divididos pelo módulo dele. Então, vetor v é 0,2 divididos pelo módulo, a gente calculou que era 2. Então a gente vai ficar com, abrindo esse produto escalar, 2 vezes 0 sobre 2, mais, só que aqui tem um menos, então menos 2 vezes 2 sobre 2. Isso daqui vai dar 0, aqui pode cortar esse 2 com esse 2, então vai ser menos 2. Então, a nossa derivada direcional da função f na direção desse vetor v aqui é igual a menos 2. Viu o que eu te disse? É um produto escalar, então o resultado da derivada direcional vai ser um número. Tá, parece tudo muito fácil, né? Mas, infelizmente, nem tudo são flores. Às vezes, a gente não vai poder usar aquela fórmula maneira lá para calcular a derivada direcional. Isso vai acontecer se a função não for diferenciável. Aí a gente não pode usar aquela fórmula. E aí, nesse caso, a gente vai ter que calcular a derivada direcional por essa definição aqui. Que parece um pouco ruim, né? Um pouco assustadora, porque é um limite e tal. Mas, na verdade, não tem nada demais. É só uma formulazinha, como outra qualquer, que a gente vai ter que substituir as coisas e resolver esse limite. E nem vai ser tão difícil assim.
Então vamos continuar para você ver como é que vai ser. Digamos que a gente tem essa função aqui, e aí a gente quer calcular a derivada direcional dela no ponto P0 na direção desse vetor aí, usando a definição. Como é que a gente vai fazer? A gente vai ter que usar aquela definição lá que eu mostrei. Aí eu peguei e substituí os dados da nossa questão e ficamos com isso daí. Tá, então vamos calcular cada termo que a gente precisa. Começando aqui pelo módulo do nosso vetor V. Para calcular um módulo, peguei cada componente, levei ao quadrado, somei e tirei a raiz. E aí a gente fica com raiz de 3. Beleza. Agora vamos calcular a f de t, t e t. É só pegar o t, substituir ele na expressão da função. E a gente vai ficar com raiz cúbica de 3t ao cubo. E aí o que falta é calcular esse f de 0, 0, 0. Pegar o 0, 0, 0 e substituir na função. E aí fazendo isso a gente encontra que vale 0. Tá, então substituindo tudo isso aqui no nosso limite, a gente vai ficar com limite, quando t tende a 0, de raiz cúbica de 3t ao cubo sobre raiz de 3 vezes t. Tá, vamos resolver isso agora. Aqui em cima a gente vai ter raiz cúbica de t ao cubo. Isso pode sair o t ao cubo corta com a raiz cúbica e vai virar t. E aí esse t de cima vai cortar com esse t de baixo. Então a gente vai ficar com raiz cúbica de 3 sobre raiz de 3, que nada mais é do que 3 elevado a 1/3 menos 1/2. E aí isso daqui é igual a 3 elevado a menos 1/6. E esse é o valor da nossa derivada direcional na direção do vetor V, quando a gente calcula pela definição. Beleza? Então, só mais uma coisinha aqui. Se por algum acaso você calcular a derivada direcional da função f na direção do vetor V pela definição e pela fórmula e os dois valores forem diferentes, isso significa que a nossa função f não vai ser uma função diferenciável. E aí, qual valor eu vou usar? Qual vai ser o certo? O que eu calculei pela definição ou o que eu calculei pela fórmula? O valor certo vai ser o valor da definição, porque quando a função não é diferenciável, a gente tem que usar a definição para calcular. Beleza? Tá, e aí você acha agora que você vai ter que sempre ficar testando a diferenciabilidade da função e tal. Na verdade, não. A questão geralmente já vai te dizer, quando ela quer que você calcule pela definição, ou ela vai te dizer, sabendo que a função é diferenciável, calcule a derivada direcional. Aí você já sabe, se é diferenciável, você pode aplicar a fórmula tranquilamente, sem peso na consciência. Beleza? Só isso então. Esse vídeo te ajudou? Responde aí.